Ora, muito boa tarde a todos. Dou as mais que justas boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham através da nossa plataforma Zoom, mais esta sessão, e também, necessariamente, àqueles que se deslocaram aqui ao belo edifício da sede do Porto para nos acompanhar presencialmente nesta nossa tentativa de regresso paulatino à presencialidade e à presença física entre todos. Devo informar que, efetivamente, estamos a registrar aqui algumas dificuldades técnicas, pelas quais pedimos desde já desculpa. Provavelmente, ou muito provavelmente, aqueles que nos estão a acompanhar via Zoom poderão ter alguma dificuldade, nomeadamente no momento do debate, de entender as questões que vão sendo, entretanto, colocadas, mas tentaremos encontrar aqui uma forma de resolver a situação da seguinte forma, que passo a explicar. Quem pretender colocar questões e que esteja a acompanhar via Zoom, por favor, pedíamos que o fizesse através do chat, através da mensagem privada, digamos assim, que depois faremos, eu como moderador farei depois a leitura para todos os que estão quer em casa, quer aqui na Sé, possam entender a questão que está a ser colocada. Da mesma forma, quando algum dos presentes aqui na Sé pretender levantar alguma questão, algum comentário, pois tentaremos fazê-lo de forma a que também em casa possam ouvir, nomeadamente, provavelmente até através de uma repetição minha aqui ao microfone do computador, para que todos estejamos por dentro da questão que foi colocada. Passadas estas particularidades técnicas, passo então, e se calhar até deveria ter começado por aí, por agradecer sobretudo à professora Helena Oswald e ao Dr. José Guilherme Gouveia, que connosco estarão nesta sessão para nos falar sobre o arquivo na Casa do Cabido, e cujos CVs abreviados passo então a ler e que estão disponíveis também na ficha que foi distribuída. A professora Helena Oswald é docente de História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo dividido a sua investigação pela história da família, história das práticas religiosas, as pessoas comuns do período moderno e pela história da produção da informação, especialmente das instituições laicais e clericais. Quanto ao Dr. José Guilherme Gouveia, é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, mestre em História e Património, ramo de Arquivos Históricos, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. No âmbito do seu mestrado, realizou estágio no Arquivo Distrital do Porto, resultando daí o relatório, descrição e organização do Fundo do Convento de São Francisco do Porto, valorização de um património arquivístico conventual. Desde 2017 tem participado em projetos de tratamento de arquivos, com destaque para o projeto de descrição e avaliação documental dos arquivos administrativos das faculdades da Universidade do Porto. Arquivos, preservar a memória e potenciar o uso da informação da gestão, tutelado pela reitoria da UP para a descrição e organização do arquivo de Dom Domingos de Pinho Brandão, Bispo Auxiliar do Porto, e para a descrição e organização do arquivo do Cabido da Sede do Porto. Trabalha atualmente como técnico superior de arquivo na Fundação Marcos da Silva, da mesma universidade. Uma vez mais, agradecendo a vossa paciência e compreensão, vamos certamente escutar com muito proveito aquilo que os professores aqui hoje trouxeram para a nossa coleção. Passo-vos a palavra. As primeiras palavras são de agradecimento, evidentemente, ao grupo do SER Porto, pela intenção, quando da realização da preparação deste seminário, da programação, de nos terem incluído. Isso permite-me, desde já, chamar a atenção que o tratamento do arquivo do Cabido do Porto faz parte de um projeto mais global. Nós já ouvimos aqui assim algumas intervenções ligadas a esse projeto e pareceu-nos importante, como pareceu, e gostaríamos de agradecer também ao Cabido esta preocupação
também é uma obrigação do Cabildo, preocupar-se com o seu património e de ter incluído neste projeto o tratamento daquilo que são os testemunhos de uma atividade. Teoricamente, contávamos, o Dr. Guilherme e eu, encontrar aqui assim testemunhos da atividade do Cabildo a partir da República, porque todo o grande arquivo do Cabildo foi, nessa data, nacionalizado, está no Arquivo Distrital do Porto, encontra-se descrito e, portanto, o que se esperava que pudesse existir por aqui seria o arquivo subsequente. Tivemos grandes surpresas, porque afinal encontramos aqui assim documentação do arquivo produzida desde o século XVI. O arquivo distrital também não tem essa noção de que há, portanto, peças que não foram incorporadas na altura devida e, por outro lado, encontramos muitos outros documentos produzidos por outras entidades que não o Cabildo e que constam do volume de documentação encontrado aqui. Isto levanta muitas questões, também de descrição, e, portanto, são questões mais técnicas, mas depois questões interpretativas, e penso que, enfim, nas conclusões iremos chamar a atenção para algumas ações que nos parecem necessárias que o Cabildo venha a empreender relativamente à documentação que alberga. Quisemos averiguar, como acho que é obrigatório fazer, de onde provinha esta documentação que fomos encontrar, pode passar aquela fotografia, que fomos encontrar em determinado, no início deste trabalho, então fomos encontrar a documentação já em prateleiras, portanto, já passível de ser visitada por outras pessoas, na boa companhia de muita representação de santidade, dos muitos santinhos e santinhas que estavam espalhados por todo o edifício e que em determinado momento, graças aos cuidados da doutora Ana Calvão, da doutora Sara Rocha, passaram a integrar um espaço em companhia da documentação. Essa documentação que aparenta uma certa organização e uma certa limpeza, evidentemente foi fruto desse interesse que alguns dedicaram, mas estava longe de estar organizada, estava longe de estar descrita, e esse foi o trabalho que foi empreendido a partir do início da pandemia. O que não foi útil esta coincidência, porque houve muitas limitações no acesso e no trabalho que se podia, se bem que documentação e santinhos não tivessem propriamente vírus, mas o acesso foi complicado e o trabalho veio-se a prolongar, também por razões de ordem profissional, sobretudo o Dr. Guilherme, que o fez aos fins de semana, e veio-se a prolongar até ao final de 2021. E agora, de certo, passava a palavra ao Dr. Guilherme, que melhor do que ninguém saberá relatar. Boa tarde, é com gosto que estou a participar nesta sessão e penso que é realmente importante, sobretudo, poder transmitir a riqueza patrimonial que se encontra neste arquivo, como a professora Helena já revelou, não era o expectável, não é o grande corpo documental
do próprio cabide em si, mas veio a regular documentação de outras associações a ele relacionadas, documentação mais antiga e de diversas tipologias. Não é um corpo muito grande, foram descritas cerca de 1027 unidades e penso que poderá ocupar cerca de quase 30 metros lineares, embora esteja dispersa, com melhor acondicionamento irá ser reduzido. Eu quero ressalvar desde já a nossa abordagem ao arquivo. De facto, quando cheguei lá, a documentação encontrava-se acondicionada de três maneiras. Os papéis, digamos assim, maços, estavam em caixas no chão. Já alguns documentos e livros encontravam-se em caixas de arquivo e muitos outros, sobretudo livros litúrgicos, missais, breviários, encontravam-se em prateleiras e também livros ou documentos encadernados em livros. Optamos por começar pelo recenseamento e uma vez que havia mais perigo da documentação que se encontrava no chão ou papéis amontoados, começamos por aí. A surpresa, de facto, foi a perceber que grande parte dessa documentação não era diretamente ligada ao arquivo, mas sobretudo a uma confraria ou irmandade, que era do Santíssimo Sacramento do Porto, que também surge com a denominação Devoção do Santíssimo Sacramento. A abordagem que foi assumida, eu vou só mostrar, gostava aqui de mostrar o recenseamento, a folha de recolha de recenseamento, para mostrar quais os campos de descrição arquivística que foram tidos em conta, aqueles bem conhecidos, nomeadamente título, datas extremas. Não está. Vamos estar aqui, está. Mas desde já a abordagem que nós fizemos, que é depois para a compreensão, porque vai aparecer, em vez de fundo, como se calhar muitos estão habituados, ao arquivo, sistema de informação. A abordagem que nós assumimos é o modelo sistémico que é sobretudo defendido e apresentado pelo professor Malheiro da Silva, de Ciências da Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nesta abordagem, há três aspectos que eu gostaria de sublinhar em compreensão de um arquivo. Porque falamos de sistema de informação. Informação porque a compreensão que tem existido há muito tempo para cá é de uma visão dos arquivos como algo do passado e com uma preocupação, sobretudo, de conservação. Há até uma expressão que a nós arquivistas faz arrepiar, que é quando alguém diz é o arquivo morto. Ora, para um arquivista e para um historiador, um arquivo nunca é morto, tem a informação necessária para compreender os contextos do passado e para iluminar o nosso presente. Como sistema de informação, então, além da informação que interessa recuperar, compreender, contextualizar e transmitir, há também outro aspecto que cada documento que surge não é isolado em si próprio, insere-se num contexto de produção que lhe dá vida, que lhe dá origem e está relacionado com o seu todo. A última característica é que todas as tipologias encontradas são objeto de retirada de informação. Assim, antes de eu... Vou só aqui mostrar alguns dos campos que foram tidos em conta, como o título, datas extremas, âmbito e conteúdo, algumas características do estado físico dos documentos e depois, aos poucos, foram tidas em conta
também uma atribuição do produtor e se, caso fosse assim, a série. Outra distinção terminológica que eu gostava de referir, nós falamos em produtor. O produtor nem sempre se identifica com o autor. Por exemplo, se encontrarmos livros, e existem muitos livros de uso litúrgico, o autor do livro, nós atribuímos o produtor aos livros litúrgicos, o chantre do cabide. Mas o chantre, claro, não foi o que elaborou o missal ou o breviário. Aqui o produtor tem em conta aquele que, na sua atividade, na sua função, e isto é numa abordagem orgânica funcional, na sua função utilizou, acumulou ou produziu determinado documento. Além do recenseamento, outra das coisas que foram necessárias a ser feitas foi a limpeza, foi feita uma primeira limpeza, um tratamento de conservação preventiva, limpeza de documentos, retirada de elementos metálicos que levam a uma corrosão maior da documentação. Há um bocado ia referir, era a questão dos livros. Foi pedido fazer o recenseamento da documentação. Uma pessoa pensa, sobretudo, em folhas, papéis, maços, manuscritos. Existiam imensos livros que viemos a perceber eram os livros litúrgicos. Vamos fazer também recenseamento? Claro que sim. Nesta abordagem sistémica, a própria biblioteca é também fonte de informação. Tivemos uma dificuldade ao longo do recenseamento e na atribuição dos seus produtores e secções, que é esta documentação não fomos encontrada no seu lugar de origem ou de produção. Se fôssemos recuperá-la dos cartórios de onde provinham, seria muito mais fácil realizar essa organização. Nós tínhamos documentos que, o que soubemos, foram retirados de vários lugares daqui do edifício, da Casa do Cabide. Suponho que alguns até estiveram fora do Cabide durante algum tempo na Universidade Católica, não sei se estou a ser correto. Sim, sim. Portanto, depois encontramos documentos misturados e não interessa apenas saber a sua tipologia. Podemos ter imensas atas, estatutos, não serve de nada se não soubermos qual é o seu contexto, quem é o seu produtor, para podermos realmente entendê-los verdadeiramente no seu sentido. Daí que optámos por realizar também o recenseamento dos livros litúrgicos e nesse caso, até as próprias, se tivéssemos as próprias estantes dos cartórios, elas em si seriam fonte de informação, porque nos ajudariam a perceber exatamente o livro, qual era o seu contexto de produção, quem foi o membro do cabido nas suas funções que detinha a responsabilidade sobre esse documento. Entretanto, só para dizer que há uma diversidade muito grande da documentação, vou referir apenas algumas tipologias que encontramos, que, como eu referi, em si próprias não têm não informam muito se não estiverem contextualizadas. Mas temos estatutos, atas, sentenças, contratos, escrituras, testamentos, livros de legados, róis de desobriga, inventários, provisões canónicas, partituras de música sacra, inclusive até foi referido já numa sessão anterior do António Leite. E aqui há documentação manuscrita, como há alguma documentação musical que está impressa. Exato. E há livros de teoria musical. Sim. Ao contrário do que se tem vindo sempre a afirmar, que o Cabide no Porto e que a Sé, não tinham grandes escolas de música, talvez, aquilo que já várias pessoas suspeitavam, particularmente o Dr. Luís Cabral, afinal, temos testemunhos dessa atividade
mesmo que ela não tenha sido muito cuidada, que alguma dessa documentação não esteja em grande estado, mas foram inventariados e sabemos neste momento o que é que aqui assim existiu. E é bom frisar que alguma desta documentação se encontrava debaixo do vão de escadas, de várias escadas, que nos foram indicadas neste edifício. Portanto, entre a Casa do Cabido e a Sé e, enfim, e outros apêndices, digamos, a documentação foi como nas casas, em que as pessoas deixam de conhecer os seus espaços e vão arrumando coisas velhas em qualquer lugar. E claramente foi o que aconteceu aqui, até o momento em que alguém teve a intervenção de tentar pelo menos juntar numa sala, não quer dizer que tenha as melhores das condições, mas juntar aí assim a informação. O que é que se perdeu no entretanto também nunca vamos saber, não é? Provavelmente bastante coisa, dado o estado em que algumas peças se encontravam e que chegaram a ir para restauro, aquilo que o Dr. Guilherme estava a dizer, chegaram a ir para restauro por iniciativa do Dr. Arnaldo, quando era presidente do Cabido, chegaram a ir para restauro, e depois voltaram e ficaram anos dentro de grandes caixas de cartão a apanhar outra vez umidade. Portanto, problemas que são comuns em muitas instituições, mas há a obrigação e um dever, acho eu, que o Cabido tem em relação ao passado e em relação ao presente e ao futuro. Em relação a esta questão, outra das opções tomadas foi em relação ao condicionamento. Algumas coisas, sobretudo a documentação que estava em maço, foi condicionada devidamente em caixas de arquivo de cartão não ácido, mas optamos não por estabelecer logo um acondicionamento definitivo em termos da sua organização. Porquê? Porque alguns livros e documentos encontravam marcas quer de fungos ou de atividade de caruncho ou de outros insetos e foram mantidos à parte em caixas para serem tratados devidamente em termos de conservação. Será um trabalho posterior esse de um acondicionamento definitivo e numa organização que até propomos que seja feita de acordo também com a organização teórica de acordo com os seus produtores, as secções do Cabido. Podemos mostrar agora algumas imagens de alguma diversidade de documentos. Vamos mostrar apenas a imagem de alguns documentos que foram surgindo e que nos trouxe, então, dada a sua diversidade, e estamos a falar de produtores que partilhavam o mesmo espaço. Aqui temos o exemplo, foi apenas uma fotografia, se calhar podemos mostrar exemplo de documentos com maior gravidade. Não são muitos, a maior parte da documentação está em muito bom estado e esperemos que seja possível investigadores no futuro aceder a ela. Este documento, não é? Que tem aí assim o título, são os estatutos mais antigos do Cabido da Sé do Porto, estatutos que até hoje não se conhecia que existissem no Porto. Nós temos no Arquivo Distrital uma cópia dos estatutos de 1779, feita no Cabido, a que depois são acrescentadas definições e que o Cabido tinha tomado no entretanto e que achava importante que constassem por causa da interpretação dos estatutos e do esclarecimento de muito do que estava nos estatutos, mas estes estatutos que sabíamos existirem, porque a documentação nos diz, não é aquela cópia, mas não havia conhecimento desta obra e afinal ela tinha ido, podemos mostrar isso aqui, se repararem, ou não, sim, aqui assim tem um carimbo e este carimbo diz-nos que é de Angra do Heroísmo. Estes estatutos foram mandados de empréstimo para o Cabido de Angra, que devia estar a redigir os seus estatutos e usou estes do Porto, não sei se usou, não fomos investigar isso,
se usou outros estatutos para se inspirar e fazer os seus próprios estatutos. E eles por lá andaram bastante tempo, depois um dia voltaram, mas estavam deixados, enfim, num cantinho qualquer, quando isto provavelmente, em termos de constituição do Cabildo do Porto, será um dos documentos fundamentais. E por aqui assim andava. Temos também a cópia de 1779, Pois. a cópia dos mesmos estatutos, com acrescentos de decisões capitulares da mesa, com atas, é um documento, digamos, que se vem a tornar mais completo. E aqui são alguns exemplos de algumas observações que, pronto, para aqueles que trabalham com esta documentação, isto não tem nada de especial, mas que vos queríamos partilhar convosco, porque aqui, por exemplo, não é, se nomeiam os elementos pertencentes ao cabido. Afinal, nós encontramos uma entidade que produz informação, mas essa entidade é composta por uma série de outras entidades, mas são pessoas em concreto que têm determinadas designações e determinadas categorias. Então aqui assim diz, não é? Dignidades, cônegos e meios prebendados, e depois vem aí assim o resto desta, eu agora aqui não leio com, com rigor, mas a informação que nos faz perceber, porque entre outras coisas chama-se a atenção para o arcipreste, acho eu, e portanto vai tornando estes papéis, vai humanizando estes papéis, se quisermos dizer isso mesmo. Esse é outro, sim, também é dos mesmos estatutos. Dos mesmos estatutos em que, ou de um acrescento aos estatutos, e em que em 1769 o arcediago do Porto dizia que havia muitas dúvidas sobre algumas das obrigações dos membros e, portanto, tinham discutido o assunto, tomavam uma decisão e, a partir daqui, assim, essa decisão deveria ser acatada. Isto para percebermos também que esta documentação, mesmo quando toma este aspecto estatutário, afinal tem uma dinâmica muito grande, como seria expectável, acho eu, que as pessoas que se orientaram do século XVI em diante, não é, até ao século XX, são pessoas distintas, que vivem em ambientes diferentes, em condições que os moldam e que moldam também os problemas que enfrentam e a produção de informação que vão produzindo. Naturalmente, o nosso trabalho não foi de investigação destes documentos, deixamos este repto para outros, mas para contextualizar e organizar a documentação era importante, sobretudo em documentos de regulamentação como estes, encontrar algumas fontes que nos permitissem descobrir quem são os intervenientes e quem é que dá origem aos mesmos documentos. Temos aqui o exemplo de um livro de atas, de 1849 a 1873. Aqui é outro livro, que é de termos de eleições do Cabido, de 1866 a 1930. Outro exemplo de documento é os registros de pagamento de círios, sinos e sepulturas. Temos aqui um exemplo de um livro de atas. Muito mais curto que o anterior, mas certamente tão importante quanto... Ainda estamos no registro de pagamentos, aqui. Então. Okay. Só tenho... E depois ou tão interessante quanto isto, é aquela informação que era tão importante para os cônegos, para o cabido, aqui assim neste caso, não é? As preces que se devem cantar quando se faz enfim, nos dias de novena e festa do Patriarca São José, não é?
E tem este título longo: Digníssimo Esposo de Maria Santíssima, Senhora Nossa e Pai Putativo de Cristo, 1724. E este é o caso, não é, de algo que está, muitas vezes seria classificado, se estivéssemos aqui a pensar em termos de biblioteca e de arquivo, seria classificado de outro modo. Se entendermos isto como um sistema de informação, então este é mais um elemento do sistema de informação necessário às funções dos senhores cônegos quando em coro. Como sabemos, uma das principais obrigações do cabido era a recitação do ofício divino. A existência destes livros transmite e fala disso. Para nós era um bocado, onde é que vamos colocar estes livros? Pertencem ao cabido? A quem pertencem? Naturalmente, o produtor é o chantre, que era o responsável, era o presidente espiritual do cabido, era o responsável pela manutenção da ordem destes livros. Por isso, estes livros litúrgicos que foram surgindo estarão representados em termos de árvore de classificação na secção atribuída ao chantre. Temos também o rol de confessados da freguesia da Sé. Pronto, porque será importante, não é? Este é um arquivo complexo, e é um arquivo complexo porque a Igreja Catedral é uma igreja onde o bispo exerce o seu munus também, em termos de ofícios, em conjunto com o cabido, mas com atribuições que são estabelecidas nos estatutos, de modo a que aqui reine alguma harmonia. Mas esta igreja é ainda a igreja paroquial. E por isso muita da documentação que aqui encontramos tem que ver com o exercício paroquial, com a cura de almas da freguesia da Sé. E como até o finais do século XVI, até os anos 80 do século XVI, essa cura de almas era para toda a cidade, só nessa altura é que se faz uma divisão em novas freguesias, há aqui assim uma forte tradição do exercício de tudo aquilo que é próprio de uma igreja paroquial. Na entrada, do lado esquerdo, quem entra, está a pia batismal. O altar do Santíssimo encontra-se aqui assim ao lado. E outro dia ouvíamos sobre os aspectos artísticos do altar do Santíssimo, e é muito complexo a forma como se dividem responsabilidades dentro desta igreja. E os cônegos tinham essa noção, o bispo também devia ter essa noção, mas aí temos menos documentação a chamar-nos a atenção, e o pároco tinha, assim como a confraria do Santíssimo. E eles dividem muito claramente as suas responsabilidades, até no espaço físico, e o lado esquerdo, a nave esquerda, fica a cargo, é a igreja da paroquial. E de vez em quando entram em litígios claros, e por isso depois haver tantas sentenças também relacionadas com este espaço. Vamos agora, se calhar, mostrar, porque o que interessa é mostrar a riqueza de diversidade do que temos. Aqui 2 gráficos apenas para perceber, aqui em relação ao produtor, se estaremos à espera de encontrar um arquivo do cabido, encontramos um arquivo dividido também, sobretudo, com a tal devoção de Santíssimo Sacramento da Sé de Porto. Aqui, muitas vezes, os documentos apresentavam dificuldades de atribuição, precisamente que se os espaços eram claros, os documentos produzidos, que passam por diversos intervenientes, já não é tão claro quem vai ser o seu principal responsável produtor. Mas temos aqui 3 intervenientes principais: o cabido e as suas secções, do chantre, do tesoureiro, do secretário, a devoção do Santíssimo Sacramento também com diversas secções, da mesa, a paróquia, a fábrica. Temos, por exemplo, documentos que referem fábrica. É preciso determinar, esta é a fábrica da Igreja da Sé, é a fábrica da devoção, é a fábrica
do Santíssimo e até a fábrica da Mitra. Portanto, depois há uma representação mais pequena de várias, que são cerca de uma dezena de associações laicais, confrarias. Não sei se consegue ver, em termos de período cronológico, também se estávamos à espera de obter um arquivo com documentação, sobretudo do século XX, podemos dizer que quase metade se insere no século XIX, ou vem já desde o século XVII, XVIII, se prolonga pelo século XIX, e alguns documentos do século XIX prolongam-se pelo século XX. Este gráfico, em relação ao número documental, não estabelece, digamos, balizas muito diretas, mas apenas para ter uma ideia de que período histórico, de que período cronológico é que temos a maior parte da documentação. Então foi depois de feito o recenseamento, tivemos que tratar de contextualizar. Tem aqui um organigrama anacrónico, porque algumas destas, por exemplo, confrarias, em algum pequeno período de tempo não seriam contemporâneas, mas apenas para conseguir perceber a quantidade de produtores, de intervenientes que aparecem na documentação. Há aqui, assim, uma dependência hierárquica, podíamos chamar-lhe assim, em termos de produtores de informação, que está aqui no centro deste diapositivo, Cabido da Sé do Porto, não é? E o órgão de gestão, a mesa, mas depois diferentes dignidades têm funções específicas. E por isso elas vão aparecendo aqui assim: o Deão, o Chantre, o Mestre de Escola, o Tesoureiro-Mor, Arcediaco do Porto, de Oliveira, da Régua, o Arcipreste. Porque eles vão produzir informação, têm a obrigação de o fazer, dadas as funções que detêm. Mas também alguns outros, digamos, que detêm ofícios, o apontador do coro, não é? Pessoa que eu acho que muitas vezes os cônegos não gostavam muito, porque controlava o ponto, se eles tinham vindo ou não ao ofício e se estavam justificadas as suas faltas. Ou o contador do livro, o chanceler, o secretário. Então há aqui assim, e temos mesmo alguns, como o procurador, o solicitador, o porteiro, que não têm necessariamente que ser clérigos e que estavam ao serviço do cabido, e também eles produzem informação. E o que nós tentámos aqui nesta reconstituição foi estabelecer, por um lado, há as tais relações hierárquicas, por outro, há relações que são de dependência, e há depois, como veem, ainda ligações para outras entidades. A Paróquia da Sé já tínhamos comentado, é o pároco, um deles, o sacristão, o fabriqueiro, a fábrica, não é? O secretário, que nos aparecem aqui assim, e uma entidade muito antiga no Porto, que teve até ao século XVII alguma influência, que depois já perde, não a perde de bom grado, mas vai perdendo, que é a confraria da Curaria da Sé do Porto. Confraria que estava aqui neste altar lateral da Senhora da Silva, e que tinha a seu cargo acompanhar os defuntos da cidade. De cruz levantada, é importante, porque era um sinal, uma insígnia muito clara, e como o Dom Rodrigo da Cunha dizia, no lado esquerdo do cruzeiro fica o altar de Nossa Senhora, em que há confraria de clérigos, a que chamam cureiros, que têm por ofício acompanhar com sobrepeliz e cruz levantada aos defuntos que morrem nesta cidade.
Isto era quase um monopólio e uma obrigação da curaria. E à curaria pertenciam, é uma confraria de clérigos, mas também pertenciam os cônegos. Não era exclusiva de cônegos, mas pertenciam os cônegos. E a partir do momento em que há uma série de entidades no Porto, sobretudo as ordens terceiras, a Misericórdia, algumas grandes confrarias que assumem esse serviço importante de acompanharem os defuntos, evidentemente esta espécie de monopólio vai tendo a desaparecer. Mas a confraria da Senhora do Presépio era uma confraria muito rica e, portanto, ainda vai haver aqui assim muitas questões. Há muita documentação no arquivo distrital ligada a esta entidade. E a devoção do Santíssimo e a confraria do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da Batalha da Sé do Porto, que correspondem a dois períodos distintos e que só finalizaram em meados do século XX. Sim, exato. Quer a devoção e a confraria coexistiram, mas depois agregaram-se, formando aqui o que está no meio, a confraria do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Batalha da Sé do Porto. Só queria apenas explicar um bocadinho aqui o gráfico, porque não temos documentação de todos estes produtores. Aqueles que estão a cor mais clara era aquilo que era expectável também existir, mas de facto não temos documentos atribuídos a eles. Aqui, por exemplo, se repararem, o Dião é ligeiramente mais claro que o Chantes, significa que não temos documentação. Deste lado das dignidades, existe documentação de Chantres, do Tesoureiro-Mor. Das outras dignidades, não contemos. Do outro lado, seria expectável também ter, por exemplo, documentação do provedor da fábrica das igrejas, mas não temos documentação a ele atribuída. E o mesmo acontece aqui na paróquia, portanto, estes que estão mais claros era aquilo que faria parte da organização, mas que não temos documentação a eles atribuída. Vamos agora só apresentar o esquema, porque temos muita documentação, cerca de 40% atribuída a esta confraria da devoção do Santíssimo Sacramento, que também tem a sua própria estrutura. Temos muitos documentos ligados ao funcionamento da mesa, como atas, mas depois temos documentação proveniente das atividades do juiz dos tombos, do procurador fiscal, do escrivão, do tesoureiro. Eu acho que era, se calhar, oportuno partilhar o porquê de nós darmos o nome do arquivo da Casa do Cabido e porque não o arquivo do Cabido, precisamente por algumas razões que já foram apresentadas do que era expectável e do que foi encontrado, mas dada esta diversidade de tipologias, nós temos aqui o quê? Temos um sistema de informação único. Podemos ter aqui vários arquivos, vários sistemas de informação, qual é a sua integração uns com os outros. Daí a importância da criação desta árvore de classificação, para perceber, poderíamos ter em separado estes arquivos, mas se eles estão integrados, precisamente porque toda esta documentação foi de um funcionamento que ocorria nos mesmos espaços e numa relação próxima de atividades. E por essa razão, todo o trabalho de descrição arquivística, mesmo que seja iniciado por um recenseamento, e o recenseamento, vocês viram aquela folha há bocado, é recuperar o que é que a informação nos relata, manter, por exemplo, os títulos que tinham sido atribuídos na altura, não intervir aí assim, não fazer interpretações, mas a partir do momento em que o recenseamento se encontra feito, para organizar esta informação, para tentarmos perceber e depois pensar como é que ela pode ser representada, esta descrição, de modo a que qualquer pessoa que esteja interessada, sobretudo, evidentemente, os investigadores possam ter acesso
esta informação. Isso é algo de essencial. Depois de todo este trabalho feito, ele é feito para quê? Para tornar público, para ser passível de ser conhecido. E como é que o podemos fazer? Que representação faz sentido? E como é que depois isso vai permitir, desde que bem estabelecido, que toda a gente possa investigar, pesquisar antes de mais a existência da informação e depois mais tarde possa mesmo investigar a partir desta informação. E ao definirmos ao tentarmos criar no sistema de informação cabido da sede do Porto, depois temos aqui outros sistemas de informação, não é? Conforme já tínhamos anunciado, aparecerão outros sistemas de informação que respondem, por exemplo, aqui, Corporação dos Xirgueiros. E perguntarmos porque é que uma corporação, o arquivo de uma corporação, portanto, de profissionais de uma atividade, se encontra no arquivo do cabido do Porto. E se procurarmos, por exemplo, noutros arquivos da cidade, vamos encontrar no Arquivo Distrital do Porto informação sobre esta corporação, vamos encontrar no Arquivo Municipal, dado que se tratava de uma corporação de especial interesse e proteção da Câmara Municipal do Porto, grande parte do seu arquivo encontra-se, mal descrito, é verdade, mas encontra-se no arquivo municipal. E há uma parte, e são logo os estatutos da corporação, que se encontram aqui assim, porque esta corporação, deste grupo profissional, tinha uma devoção especial pela Senhora da Batalha. A Capela da Senhora da Batalha é da tutela da Câmara Municipal, e agora já estamos a perceber porque é que os xirgueiros estão no arquivo da cidade, mas o aspecto confraternal mais religioso fez com que os estatutos ficassem por aqui, e há um outro subsistema de informação que tem a ver com a Capela da Senhora da Batalha, onde estes homens se reuniam para expressarem a sua devoção. E este subsistema que aqui está, não é? Neste caso só aparecem editais, mas isto tem que ter relações e explicações, que muitas vezes parece quase um trabalho de detetive, não é? De conseguir reencontrar a razão. Não estão cá porque se perderam, porque alguém os trouxe indevidamente. Às vezes também acontece, podia algum cônego ter trazido para aqui informação, porque ele tinha outras funções noutros espaços, mas não é o caso, não encontramos até à data nada que induzisse qualquer dedução desse tipo. O que nós vamos encontrando aqui são subsistemas de informação, muitos deles têm que ver com práticas de dedução, as muitas associações ou confrarias que por aqui assim vão aparecendo, e que, dados os tempos, por exemplo, a confraria da devoção do Santíssimo, não é? Acabará porque houve questões muito radicais e que levam... conflitos entre membros, quer da devoção, quer do cabido, e em relação a obras que foram efetuadas na altura. Aqui está apenas a amostra das séries que foram estabelecidas. Naturalmente, há muita documentação, documentos simples e documentos compostos que não estão aqui representados. Aqui é só para ter uma noção da variedade de séries que foram sendo encontradas ou estabelecidas. Penso que está a apresentação da diversidade do conteúdo que temos aqui neste arquivo. Próximas etapas que seriam necessárias a realizar neste trabalho seria, por um lado, um acondicionamento devido e organizado da documentação em termos físicos, o outro, a partilha desta informação
para a possibilidade de pesquisa e de investigação através de uma plataforma informática de acesso online. Seria algo também muito importante. E um terceiro aspecto que também tem a ver com conservação e preservação, que era a digitalização de alguns destes documentos, que seria uma maneira de os preservar para não perder a riqueza que eles contêm. A plataforma, em princípio, deve estar assegurada. Neste momento há uma rede de arquivos religiosos que o CER lançou e ainda participa como o membro fundador, mais do que outros, não é? Com responsabilidades, e faria todo sentido que este arquivo passasse a integrar essa rede, desde que também, entretanto, sei lá, vá para a plataforma Papir do CER e depois possa migrar para essa rede, num esforço muito grande que tem sido feito de alertar para a riqueza patrimonial existente em tantas instituições, das quais o Cabido da Sé do Porto é mais uma instituição. É muito curioso que, sabendo nós que o Cabido tem documentação, acho que até no arquivo distrital a documentação mais antiga é devida ao Cabido da Sé do Porto. E, portanto, são centenas de anos, até poderíamos dizer já mais de 1000 anos de produção documental. Quando olhamos para isto que existe agora, e se quiséssemos formatar esta documentação e organizá-la segundo o modelo, seria a lógica, não é? Porque vem na consequência daquilo que existe no arquivo distrital, também não teríamos sido felizes, porque o arquivo distrital também não foi capaz, o que é natural, dada a forma como se escreveram arquivos ao longo do tempo, e se optou por fazer descrições que tinham que ver ou com tipologias, ou com assuntos, ou de outros modos. Esta ideia de um sistema de informação resolve muitas questões, não digo que resolva todas, mas resolve muitas questões, e por isso este tratamento daquilo que é hoje o arquivo do Cabido, que nós poderíamos dizer o arquivo que existe na Casa do Cabido do Porto, e não propriamente o arquivo do Cabido, conforme ficou demonstrado, se o entendemos como um sistema de informação, torna-se muito mais evidente, mais óbvio o que aqui assim se encontra e dá-nos uma ideia muito mais próxima de uma realidade que existiu, que muitas vezes é uma realidade conflituosa. Eu penso que ainda hoje não deve haver aí muitas questões relativas às responsabilidades, por exemplo, deste espaço, porque tem muitos habitantes que têm funções distintas, e fica muito claro, de vez em quando, na documentação diz-se quem tem obrigações. Há aí assim um documento que diz claramente que os empregados destinados exclusivamente ao serviço do Cabido é o cerimoniário e o maceiro, ou os maceiros, que era no plural. Mas ambos são pagos pela fábrica. Tem-se o cuidado de dizer logo quem é que paga quem. E quem paga ordenados não é quem nomeia ou quem tem direitos de apresentação. E como é muita gente aqui assim, são muitas as funções, são muitas as entidades, isto criou também uma produção documental muito grande por causa de esclarecer muitas questões. Isso permite-nos, de certo, termos ideias menos simplistas sobre como funcionava um cabido, como funcionava a mitra, como funcionava uma freguesia, que se encontrava, não é, no foco da atenção, porque a freguesia da Sé estava aqui instalada, porque era sempre um cônego que era pároco e depois delegava num cura as funções, e o curazito lá estava com as suas obrigações relativamente aos leigos. Mas como há aqui uma ligação também muito grande, nós não tivemos tempo de explorar isso, dos leigos, daqui deste espaço, mas também das diferentes confrarias que aqui assim têm uma relação.
e uma história que seja uma história vivida do povo de Deus, há de passar necessariamente por reconhecermos estes elementos todos que aqui assim se encontram. Uma história que seja menos institucional terá certamente aqui um grande recurso. E acho que era basicamente isto. Sim, pronto, há outro aspecto que, de facto, tem que existir, possivelmente, outro arquivo do cabido. Temos aqui muitos fragmentos, muitas lacunas, sobretudo deste século XX e até agora. Estamos a falar de um sistema de informação aberto, já que a entidade, a instituição ainda persiste. Nesse caso, onde é que está a continuidade de algumas séries? Onde é que estão atas de reuniões que certamente terão continuado? Portanto, ficam aqui estas questões de documentação que poderá estar associada, que não está aqui presente neste acervo em concreto. E penso, agora fica aberto se há alguma questão. Muito obrigado, professora Helena e Sr. Dr. Guilherme. Passávamos então, como é habitual, para o momento do nosso debate e aproveitando este espaço temporal em que estarão a pensar nas questões que querem colocar, recordaria, digamos, o modus operandi. Aos presentes aqui na sede do Porto será facultado um microfone sem fios para poderem colocar a sua questão. Que questão é essa que eu repetirei lá para casa para que depois quem nos está a acompanhar através da plataforma Zoom possa perceber a pergunta e o porquê da resposta. Quem está desse lado, então, via online, poderá fazer colocar as suas questões primordialmente através do chat. Se tiverem dificuldade nesse âmbito, logo se verá se conseguirá então contornar de alguma forma. Fica aberto então o microfone, digamos assim, para quem quiser intervir. Vamos lá ver se... Não tenho aqui mais nenhum pedido de intervenção. E assim sendo, então, se me permitem, daria então por encerrada esta nossa quarta sessão desse Seminário de História Religiosa, reiterando uma vez mais os agradecimentos da equipa desse seminário pela colaboração também sempre muito próxima e sempre disponível da professora Helena Oswald e do Dr. José Guilherme, com quem estamos de facto a trabalhar neste projeto, e a todos os presentes, quer os que estão aqui na Sé, quer os que acompanharam os trabalhos em casa, e lamentando também, pedindo uma vez mais desculpas por alguma dificuldade, por algum problema que possam ter sentido por causa destas limitações técnicas, e obviamente termino convidando todos para a próxima sessão deste seminário, que terá lugar a 20 de junho, na qual teremos connosco o Dr. Nuno Rezende, aqui da Faculdade de Letras, para nos falar sobre o Cabildo do Porto como instituição padroeira, geografias e redes artísticas, isto na segunda metade do século XVIII. Muito obrigado a todos uma vez mais, continuação de uma boa tarde e cá estaremos daqui pelo menos a cerca de um mês. Muito obrigado. Obrigado.